Eu para todos. Eu me chamo Jefferson da Silva Rocha e tenho 18 anos. Eu estou aqui, amados e amadas, para falar para vocês sobre os falsos profetas que enganam o povo de Deus e falar também sobre muitos povos que estão sendo enganados por eles. Então, filhinhos e filhinhas, assista esses vídeos e ouça Deus alertar vocês a não ser também enganados. Então, amados irmãos e irmãs, preste atenção e abra suas Bíblias em Mateus capítulo 7 e versículo 15. Mateus capítulo 7 e versículo 15. Amém? Diz assim, ó. Acautelais significa cuidado. Acautelais-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? Só até aqui. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus aqui está nos alertando sobre os falsos profetas que vêm até a nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, nem todos que pregam a palavra, nem todos que falam línguas estranhas, e nem todos que marcham, e nem todos que profetizam afirma ser de Deus. Amados, irmãs e irmãs, Jesus, além de nos alertar, ele dá uma ordem que está escrito em 1 João, capítulo 4 e versículo 1. 1 João, capítulo 4 e versículo 1. Diz assim, ó, amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, amados, primeiramente, Jesus nos dá uma ordem, que é ter cuidado com os falsos profetas. Jesus também, usando João, dá também uma ordem que dizem, amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Então, Jesus aqui, além de nos mandar, além de eu e você tomar cuidado com o falso profeta, Jesus também nos dá uma ordem para eu e para você examiná-lo, para ver se o tal homem que prega, profetiza, fala línguas, marcha, é de Deus. Então, amados irmãos, porque sabemos que esse século XXI, muitos pastores, muitos profetas, muitos cristãos e muitas irmãs e irmãs estão se desviando da fé. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, mas o Espírito expressamente dizem que nos últimos tempos abandonarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós vemos que esse século XXI, muitas pessoas estão se desviando da fé para seguir a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, um de muitos irmãos por aí no mundo já está se desviando e seguindo a doutrina de demônio. Infelizmente, mas é a verdade. Jesus diz em Mateus 24, Jesus diz em Mateus capítulo 24 e versículo 12, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade ou injustiça, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, a iniquidade, que significa injustiça, tem se multiplicado no mundo todo.
Então o amor de muitos irmãos está se esfriando. Então, hoje em dia as pessoas são tão difícil de praticar a palavra de Deus porque não conhecem mais a voz de Deus. Jesus disse: pelas minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, amados irmãos, fique atento com falsos profetas e não bata a palma e não acredite em todos que pregam a palavra de Deus. É preciso examinar as escrituras. Jesus aqui, ele nos faz também uma terceira ordem, que está escrito em João, capítulo 5 e versículo 39. Diz assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é preciso examinar as escrituras para ver se tal homem fala a verdade ou se não fala. Jesus disse em João capítulo 7 versículo 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele ou de Deus, seja de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, o homem, ele é preciso, ou você mesmo, é preciso segui-lo às doutrinas de Jesus Cristo, para ver se o pastor, para ver se o profeta fala de Deus ou ele fala de si próprio. Então, tome cuidado. E continuando, amados irmãos e irmãs, filhinhos e filhinhas, não seja enganado por lobos devoradores, que dizem que é de Deus, mas não é, porque eles são espíritos enganadores. Então, a Bíblia fala em Mateus 7:21, diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o objetivo de um cristão, o seu objetivo, o meu objetivo, não é só dizer: Senhor, eu fiz milagre em teu nome, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, Senhor, eu falei língua em teu nome. Não é esse o objetivo que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça é a vontade dele. Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará nos céus, mas aquele que fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, amados irmãs e irmãos, é preciso você fazer a vontade de Deus. Então, você vai conhecer um falso profeta ou um profeta de Deus pelos seus frutos. A Bíblia diz em Mateus 7:20, diz assim: portanto, pelos seus frutos o conhecerei. Ou seja, pela sua obra, pela sua prática da palavra, pela sua jeito de falar, jeito de agir, é que você vai conhecer se um profeta de Deus ou se não é. Então tome cuidado, porque nesses últimos tempos estão aparecendo muitos falsos profetas para enganá-lo, a mim e a você. A Bíblia diz em Mateus, a Bíblia diz em Mateus 24, a Bíblia diz em Mateus 24 e versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até o escolhido. A Bíblia diz: até possível foram, enganariam, mas não vai ser enganado os escolhidos de Deus. Então viva na oração, viva lendo a palavra de Deus, pratique o Evangelho e viva o amor ao qual Deus concebeu. Então, amados irmãs e irmãs, a Bíblia primeiramente nos alerta sobre os falsos profetas. Segundamente, Jesus nos dá uma ordem para examinar os espíritos. Terceiramente, Jesus nos manda a examinar as escrituras. Então, amados, fiquem atentos. Nem todos que sobem no altar é de Deus. Então examine. Ainda que ele pregue bonito, ou fale língua, faça milagres, sinais e maravilhas, não dê créditos. Além disso, examine para ver se o homem é de Deus ou se não é. Então é pela vida dele, pelo testemunho dele, que você vai saber se é de Deus ou se não é. E também, amados, você vai conhecer um homem de Deus verdadeiramente
é pelas práticas da palavra de Deus. Se o homem pratica a palavra de Deus e for fiel daquilo que ele fala, então este sim é de Deus. Então, meus amados irmãos, foi até aqui que Deus me concebeu. Que a paz esteja contigo. Eu amo todos vocês.